Mais uma vez, boa tarde. Vamos retomar o assunto sobre grandes navegações, os sistemas coloniais na América. Falamos já sobre o sistema colonial espanhol. Na última aula, fizemos uma introdução sobre o sistema colonial inglês. Hoje eu vou continuar a matéria sobre o mesmo assunto e introduzir também rapidamente o sistema colonial francês também. Então, são dois sistemas que a gente fala pouco, né? A gente geralmente se concentra mais no sistema português e no sistema espanhol, e vamos tentar superar aquela dicotomia entre colônia de exploração, colônia de povoamento. Vamos nos focar mais nas especificidades, nas características de cada sistema, né? Lembrando que nenhum é melhor que o outro, né? Todos atendiam aos interesses das metrópoles europeias. Vamos tentar superar aquele preconceito arraigado na nossa cultura histórica aqui no Brasil, de que o Brasil é atrasado por causa do nosso passado colonial português. Então, seria melhor se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses, pelos holandeses. Isso é besteira. Vamos tentar superar isso, vamos tentar ver com um olhar crítico, histórico, né, para entender o nosso presente. É a partir do presente que a gente pode mudar as coisas. Não é a partir do passado que a gente muda, é a partir do presente. A gente só muda o presente se nós entendermos ele a partir do passado também. Então, gente, vamos iniciar falando rapidamente sobre o que falamos na última aula. O sistema colonial inglês ele vai ser tardio, quase 100 anos, mais de 100 anos depois das iniciativas portuguesa e hispânica aqui na América. E os ingleses e os franceses, como eles vão chegar tarde aqui na América, eles vão pegar aquilo que Espanha e Portugal não quiseram, né? A gente tem que lembrar sempre, ter em mente as ideias mercantilistas, né? Toda aquela ideia mercantilista de juntar metais preciosos, de fortalecer o comércio. A riqueza é produzida através do comércio, e comércio este de produtos tropicais, seja produtos oriundos lá do Oriente, do Extremo Oriente, como as especiarias, como o açúcar, mas também aqueles produtos que a América vai começar a produzir, como o tabaco, o açúcar que é introduzido aqui na América do Sul, né, que vai ser a base da colonização portuguesa, e algodão, né, mas com um apoio à produção açucareira, o tabaco como uma forma de um produto de troca na África em busca de mão de obra escravizada, mas principalmente aqui no Brasil é o açúcar. A América Espanhola são os metais preciosos, mas também há a produção agrícola, a produção de produtos tropicais. Então, a América do Norte, por seu clima muito próximo, muito parecido com o da Europa, então a maior parte da América do Norte não havia sido descoberto metais preciosos. O ouro nos Estados Unidos será descoberto lá no século XIX. Então, não há interesse da Espanha em colonizar a América do Norte. Portugal também não se interessa por essa região. Então, a Inglaterra e a França acabam buscando esses territórios, a princípio, que Portugal e Espanha não se interessaram. A França vai tentar, sim, colonizar territórios que são de Portugal. No caso, a experiência aqui no Rio de Janeiro e no Maranhão, que também não vai dar certo. Os ingleses não tinham muito interesse nisso, né, em entrar em conflito direto. Eles já tinham um atrito com a Espanha, né, e esse atrito vai levar à destruição da marinha espanhola. Então, a princípio, os ingleses não vão se interessar muito na colonização, porque o que restou para eles é um território que não dá para você produzir em larga escala produtos tropicais. A estratégia mercantilista inglesa será outra, será investimento nas manufaturas. A gente deve lembrar que Portugal e Espanha não investiram em manufaturas. Como eles tinham ouro devido à exploração direta, no caso da Espanha, e pelo comércio, no caso de Portugal,
eles não vão se desenvolver no seu território manufaturas. Lembrando, o que são as manufaturas? São aquelas grandes oficinas onde o trabalho artesanal já apresenta características modernas como divisão do trabalho, né, produção em larga escala, como se fosse uma pequena indústria, mas só que ao invés de utilizar maquinário, você usa trabalho artesanal ainda. Os ingleses, então, investiram mais nesse sentido da manufatura. Então, mesmo na Inglaterra, vai começar a surgir várias transformações na sociedade inglesa, principalmente pela ascensão da burguesia, devido às manufaturas, a decadência da nobreza fundiária, nobreza dona de terra. Então, aquilo que aprendemos sobre Idade Média, que as terras, né, dos senhores feudais, os feudos, eram divididos em manso senhorial, manso servil, e você tinha aquelas terras livres, né, onde os camponeses poderiam apacentar as suas ovelhas, poderiam utilizar para expandir sua terra. Essas terras livres, a partir do século XVII, serão cercadas. É um movimento chamado de enclosure. A lógica capitalista vai ser introduzida no campo, na produção agrícola também. Então, não fazia mais sentido para os donos de terra e para a burguesia manter essas terras livres. Isso, o cercamento, vai empobrecer os camponeses. Os camponeses, então, aos poucos, vão sendo expulsos do interior. Eles vão começar, então, a migrar para as grandes cidades. Eles vão, então, inchar as cidades que não estavam preparadas para suportar tanta gente. Isso vai provocar uma ocupação desordenada do espaço. Isso vai gerar um boom populacional. Vai fornecer mão de obra barata para as manufaturas e, posteriormente, para as indústrias, formando o proletariado britânico, londrino principalmente. Mas muita gente vai ficar desempregada, né? Não vai ter trabalho. Então, aquelas terras que a princípio vão ser colonizadas, no caso da América do Norte, colonizadas por companhias de comércio britânicas, né? A coroa britânica não vai se interessar diretamente em colonizar esse território, vai legar esse trabalho a companhias de comércio para explorar economicamente essas regiões. Essas regiões não têm um apelo econômico tão forte. Os principais produtos explorados serão pescado, né, pescado em geral dessa região, madeira, pele de animais. Então, é uma lógica muito diferente do que a gente vê aqui na América do Sul, da introdução da plantation, dos grandes latifúndios, monocultores, né? No norte na América do Norte a gente não vai ver isso. Então, muitas pessoas que não tinham perspectiva de emprego na Inglaterra vão migrar para a América do Norte. Então, qual é o perfil desses imigrantes, né? Serão pessoas, então, que perderam suas terras, foram buscar emprego nos grandes centros urbanos e não encontrando, vão aceitar, então, migrar para a América. Eles, como são pessoas muito pobres, não vão ter dinheiro para bancar a viagem, né, que vai ser custeada pelas suas companhias comerciais. Eles vão, então, aderir a um sistema de servidão temporária. Então, eles vão trabalhar durante um tempo, tipo 7 anos, para custear essa viagem para a América. Depois, os caras se tornam livres. Também tem criminosos, né, que são condenados, então, ao exílio na América, vão também cumprir essa servidão temporária, né, esse contrato de servidão temporário. Também tem o caso de pessoas que são simplesmente, principalmente crianças na Inglaterra, são então abandonadas e elas são então capturadas e levadas para servir de escravos de temporárias na América também. Mas também tem um caso de pessoas que são perseguidas por causa da sua posição política ou religiosa. Você deve lembrar que na Inglaterra a reforma protestante ela foi encabeçada pelo rei Henrique VIII. Ele cria a Igreja da Inglaterra, a chamada Igreja Anglicana, onde o rei, o monarca, ele é o líder da igreja, mas muitos protestantes não aceitaram essa posição do rei.
e queriam seguir a sua fé, o protestantismo, sem interferência política, porque muitas das vezes o rei se aproveitava de disputas entre a nobreza, geralmente católica, e a burguesia protestante, para manipular a sua própria igreja de acordo com os interesses políticos. Quando ele queria apoio da nobreza, ele deixava a igreja dele com uma cara mais católica. Quando ele queria apoio da burguesia, ele deixava com a cara mais protestante. Então, muitas pessoas que eram contra essa interferência do rei e na religião eram chamados de protestantes puritanos. Então, os protestantes da Inglaterra, chamaram de puritanos, eles vão buscar uma alternativa, né, para essa perseguição, aquela vida que não se poderia ter mais na Inglaterra, eles vão buscar então na América. Então, sempre, desde sempre, a América sendo vista como a terra da liberdade. Então, no Mayflower, os primeiros pais peregrinos, que são esses primeiros imigrantes puritanos, eles decidem então fazer um pacto no navio, onde eles vão decidir que a nova sociedade que eles vão construir, sem interferência da coroa britânica, ressaltando isso sempre, não há muita interferência da coroa nessa colonização, eles vão construir do zero uma nova sociedade, uma sociedade igualitária. Então, todos aqueles preconceitos de classe, todos aqueles privilégios de nascimento lá da Inglaterra, da Europa, não se aplicam mais a essa nova sociedade. É uma sociedade igualitária, onde o cara que era nobre, membro da igreja, servo, camponês, burguês, artesão, na nova sociedade eles são iguais perante a lei. Não tem mais aquele privilégio. Tudo isso é deixado de lado. Então, esses pais peregrinos chegam na América e tem um mito nacional dos Estados Unidos, da formação dos Estados Unidos, que é o Dia de Ação de Graças. Como eles não tinham alimento, eles recebem apoio dos indígenas, e os indígenas, então, dão para eles os perus, que é a ave, né? A ave típica da América. E, então, os peregrinos, eles aceitam essa boa vontade dos indígenas e fazem um banquete de confraternização com os indígenas. É claro que isso é um mito fundador, não necessariamente aconteceu desse jeito, pode até ter acontecido, mas como ele é utilizado pelo imaginário americano, né, de que se alimentar do fruto dessa nova terra, de uma acolhida, né, pacífica com os indígenas, mostrando que é uma sociedade nova, uma sociedade livre, livre dos preconceitos de classe, uma sociedade onde todos são iguais. A gente sabe que não é bem assim, né? Então, as colônias que vão se formar, então, elas são colônias independentes. Não é como no Brasil, que todo o território que hoje... O Brasil era apenas a colônia, né? Brasil teve uma diferença, né, entre o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil, mas geralmente tudo era controlado por Portugal. Ou como na Espanha, que você tem os vice-reinados, né? Vice-reinado do Novo México, vice-reinado do Rio da Prata, vice-reinado de Nova Granada, de Nova Espanha. Na América do Norte será diferente, são 13 colônias no litoral atlântico, né? 13 faixas que até hoje são simbolizadas na bandeira americana. As 13 faixas da bandeira americana, vermelha e branca, representam essas 13 colônias. Então, Nova Jersey, Nova York, Massachusetts, o Maine, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, a Virgínia. Aliás, a Virgínia é a primeira ocupação inglesa na América do Norte. Essas 13 colônias, não falei todas, né, porque eu não lembro de todas agora, mas a gente vai ter uma diferença entre a colonização. Mesmo nessas 13 colônias, há uma diferença. As colônias que vão ficar mais ao norte, do que chamam de Nova Inglaterra, Nova Jersey, Massachusetts, o Maine, Nova York, essas colônias elas serão diferentes das colônias do sul, Virgínia, as Carolinas, Geórgia, por causa do clima. O clima das 13 colônias do norte é um clima temperado, a frio. Então você tem um clima muito próximo da Inglaterra. Então o estilo de vida que vai ser implementado lá lembra muito a da Inglaterra. Então você tem a pequena propriedade familiar, trabalho livre,
É claro, além desse trabalho que eu falei da servidão de contrato temporário, a maior parte do trabalho que veremos na América do Norte, nas colônias do Norte, será um trabalho livre, trabalho familiar, a pequena propriedade, cuja produção é voltada para o consumo interno. Vai se desenvolver também nessas 13 colônias, nas colônias do Norte. Vai se desenvolver, então, manufaturas, mercado interno forte. Já no Sul, na parte Sul, Geórgia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Virgínia, nós veremos, então, o desenvolvimento de um outro tipo de colonização, muito parecido com o que temos aqui na América do Sul. O clima das colônias do Sul é um clima quente, úmido, subtropical a tropical. Nesse território você pode plantar, então, açúcar, tabaco, algodão, principalmente o algodão para fornecer matéria-prima para a manufatura inglesa. Então, na América do Norte, nós temos dois tipos de colonização. Aquela colonização que costumamos chamar de povoamento, que é da Nova Inglaterra, ao norte dos Estados Unidos. Pequena propriedade familiar, a produção diversificada para consumo interno, surgimento de manufaturas, um consumo interno, um comércio interno forte. Já ao sul, nas colônias do sul, Geórgia, Virgínia, Carolinas, você tem o latifúndio, o monocultor, utilização de mão de obra escrava negra, principalmente, a produção voltada para o mercado externo de produtos tropicais, então açúcar, tabaco e principalmente o algodão. Até aqui tudo bem, gente? Tá claro isso? Então, como não há muita interferência da própria Inglaterra nesse sistema colonial, o governo colonial inglês não se preocupa muito em interferir, surge uma autonomia, que eles chamam de autonomia salutar, nessas colônias. Então, eles têm liberdade para comercializar com o que eles queriam. Diferentemente do Brasil e dos vice-reinados da Espanha, na América, onde havia um rígido controle do monopólio colonial, onde as colônias ibéricas de Portugal e de Espanha só poderiam comercializar diretamente com as suas metrópoles. Na América do Norte, nós vimos isso sendo muito mais flexível. Surge, então, entre as colônias do Sul e o Caribe e a África, o chamado comércio triangular. O que era esse comércio triangular? Os colonos americanos dessas colônias do Sul, Carolinas, Geórgia, Virgínia, comercializavam diretamente com as Antilhas, que eram as colônias francesas produtoras de açúcar, principalmente, e melaço. O melaço, para quem não sabe, é tipo um mel, é produzido a partir da cana de açúcar. Eles compravam esse melaço, esse açúcar das Antilhas. Eles, então, transformavam esse melaço em rum, que é aguardente produzido a partir do melaço, diferente da cachaça brasileira, que é a partir da garapa, da fervida, e que sofre o processo de destilamento. O rum, ele é produzido a partir do melaço. Então, esse rum é produzido pelos colonos do Sul. Ele é vendido, então, para a África e trocado por mão de obra escrava africana. Essa mão de obra escrava africana, então, é vendida para as lavouras das Antilhas, no Caribe, e também nas lavouras da Carolina, da Virgínia e da Geórgia. Então, você faz um triângulo mesmo, sem muita interferência, aliás, sem quase interferência nenhuma da Inglaterra nesse comércio. Então, isso vai favorecer muito o enriquecimento desses colonos na América. Tá? Aí, para a gente falar rapidinho aqui, sobre o processo colonial francês, os franceses, muito atrasados, eles vão começar a buscar os territórios que são da Espanha e de Portugal, principalmente. Então, nós vamos ter no século XVI,
na tentativa de colonização francesa aqui no nosso território do Rio de Janeiro. Vai surgir, então, na ilha de Villers-Gagnon, que é uma ilha que fica na Baía de Guanabara. Os franceses vão aportar e vão tentar uma colonização, vão tentar construir uma colônia ali. Essa colônia ela é interessante porque serão de protestantes também fugidos da França. Os protestantes da França não são chamados de puritanos, eles são chamados de huguenotes. Esses huguenotes, então, fugindo da perseguição, lembrando que a monarquia francesa é uma monarquia muito católica, ainda no século XVI, logo no começo do século XVI, 1532, se eu não estiver enganado, vai ter o massacre de São Bartolomeu, onde milhares de protestantes serão massacrados numa noite, numa única noite. Os católicos vão massacrar milhares de huguenotes em Paris, um massacre terrível. Então, os huguenotes vão se ver perseguidos e vão, então, buscar, assim como os puritanos buscaram uma nova vida na Nova Inglaterra, os huguenotes franceses vão tentar buscar uma nova vida aqui na América também. Então, eles vão lutar contra os portugueses, vão buscar apoio de algumas tribos indígenas, os portugueses também, associados a outras tribos. Então, vão se destacar o Estácio de Sá, que vai expulsar esses franceses daqui e fundar a nossa cidade. Por muito pouco, a nossa cidade, então, não virou uma colônia francesa e talvez hoje em dia estaríamos falando francês. Então, essa experiência francesa aqui na América do Sul, a primeira experiência aqui no Rio de Janeiro, chamaremos, então, é chamada de França Antártica, porque os franceses achavam que seria o território da França mais próximo da Antártica, né? Ao sul, bem ao sul da América do Sul. Depois disso, eles vão tentar mais tarde, décadas mais tarde, na região que chamamos hoje de Maranhão, vão construir um forte, o chamado Forte de São Luís, em homenagem ao Luís, rei da França. Então, esse Forte de São Luís, eles vão tentar, então, construir uma colônia ali também. Serão combatidos pelos portugueses, serão expulsos, mas essa cidade, que é hoje capital do estado do Maranhão, é fundada pelos franceses. Após a derrota no Maranhão, os franceses vão, então, mais uma vez, se fixar num território que seria também um território meio que desprezado pela Espanha e Portugal, que vai ser a Guiana, né? A Guiana Caiena, que chamamos hoje de Guiana Francesa. Muitas pessoas ficaram um pouco confusas quando houve uma certa discussão entre o presidente do Brasil, o Jair Bolsonaro, com o presidente da França, o Macron, em que o Jair Bolsonaro disse que a França não deveria se intrometer em assuntos amazônicos, já que ela não tinha nada a ver com a Amazônia. E o Macron disse não, pelo contrário, a França é um país amazônico. Aí muita gente ficou confuso. Isso se dá por causa do território francês na América, que é a Guiana Francesa, que faz fronteira com o Brasil e que tem território também, a floresta amazônica também chega na Guiana. Outra tentativa também de colonização vai ser nas Antilhas, a ilha de São Domingos. Né? A ilha de São Domingos, então, ela vai ser dividida entre a Espanha, que é hoje a República Dominicana, e a parte do leste, que é o oeste, que é o Haiti hoje. Né? O Haiti, que é o território, é o país mais pobre da América, um país com uma história trágica, mas ele começa com uma colônia francesa, uma colônia bem nos moldes, né, colônia de exploração, típico Brasil mesmo. Uma parte da população indígena foi massacrada, tanto por conquista direta, mas também pelas doenças que os europeus levaram para essas ilhas. Então não sobrou ninguém, né, da população indígena original, e essa população então foi substituída por escravos escravizados africanos. Então, a maior parte da população do Haiti, na sua totalidade, é negra. Mais tarde, nós vamos falar sobre as independências aqui da América, falaremos mais detalhadamente sobre o Haiti. Então, o Haiti foi colônia francesa e é o primeiro país independente da América, depois dos Estados Unidos, é claro. Tá? Então, gente, alguma dúvida?
né? Vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto? Alguma coisa que vocês leram na apostila e não entenderam? É importante que vocês deem esse feedback. Então, meninos, se vocês podem falar, Maria Eduarda. Ok. Então, assim, geralmente o que eu falo e fico repetindo são os pontos mais importantes, tá? Se vocês notarem que falta alguma coisa, né, tragam na semana que vem, se vocês não entenderam, isso é muito importante, tá? Gente, eu vou tirar uma foto rapidamente, tá? Não saiam, por favor.